Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Bom, gente, tô aqui sem fazer nada. Já gravei meme à vontade aí. Já perdi até minha inspiração. Mas, enfim, quero contar algumas experiências espirituais que eu tive. Se vai ser relevante pra sua vida, absorva. Se não é relevante pra ti, só arrastar pra cima. Então, vamos lá. Eu, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi espíritos. E algumas pessoas dizem que vê monstro, que vê isso, vê aquilo outro. Não, gente, eu vejo pessoas, eu vejo gente, sabe? Com formato de gente, normal, né? E quando eu sei que é espírito, quando eu consigo identificar de verdade, é quando, por exemplo, tá só eu e o meu filho aqui em casa agora. E aparece uma terceira pessoa, aí eu consigo identificar. Caso contrário, demora um pouquinho para perceber. Quando eu estou em algum ambiente sozinha e aparece um serzinho lá, aí sim eu consigo identificar. Na rua, quase impossível eu conseguir identificar, assim, quando é espírito e quando não é. Mas, fora esses paranauê aí que eu vejo desde criança, acontece algo comigo desde os meus 14 anos, né? E que eu vim entender de fato o que era há pouco tempo. Eu saio do meu corpo, né? Na verdade, não é que eu saio do meu corpo, eu sou levada para o mundo espiritual. A primeira vez que aconteceu, eu achei que fosse um sonho. Só que aí eu comecei a perceber algo diferente que acontecia nessas paradinhas aí. E conforme foi o tempo passando e eu acho que eu fui amadurecendo nessa área, as coisas começaram a intensificar. Dentro da igreja, todas as vezes que eu tentei querer ajuda nessa área, porque a princípio isso me assustava bastante, principalmente que quando você tá do lado de lá, dá um desespero, pelo menos em mim, dava um desespero tão grande de não conseguir voltar. Porque todas as vezes que eu não fui, tipo, eu quis ir. Não, eu fui levada. E pra voltar é da mesma forma. Me trazem de volta. Eu não consigo ir sozinha. Eu nunca fiz isso sozinha, né? Então eu não tenho o menor controle sobre isso. E aí na igreja eu tentei pedir ajuda, mas ninguém soube me dizer exatamente o que era e tudo mais. E eu continuei as minhas pesquisas, porque não é possível que era só eu que vivia isso. Aí até que eu encontrei um grupo sobre viagem astral. E lá eu consegui ter algumas respostas. E uma coisa interessante é que quando eu estou no mundo espiritual, é a mesma coisa da gente estar aqui, entende? Lógico que tem vários patamar, né? Mas geralmente os lugares que eu vou é aqui na Terra mesmo. E só que uma coisa interessante é que lá é escuro. E assim, você consegue enxergar tudo que tem no ambiente, porém é como se tivesse de noite e você estivesse vendo a claridade da lua, sabe? Então, aí um dos caras do grupo da viagem astral, ele me deu uma dica. Ele disse pra mim: quando você chegar neste ambiente, você começa a esfregar no meio da testa e começa a falar mais luz, que aí vai clarear. E aí, quando aconteceu comigo de novo, eu lembrei do que o cara falou. E aí eu fiz. Quando eu comecei a esfregar no meio da minha testa e falei mais luz, eu fui parar num lugar totalmente diferente de onde eu estava. Porque, a princípio, o primeiro lugar que eu vou, quando eu saio do corpo, é dentro de casa mesmo. Eu começo a andar pela casa e aí de lá eu sigo para outros lugares. E aí foi quando, na hora que clareou, eu fui parar em um outro lugar que eu nunca tinha ido na vida. E o mais interessante, era um lugar que tinha um chafariz. Neste chafariz tinha um rapaz vestido de terno, roupas de época, sabe? E esse rapaz, na hora que ele me via, ele falava assim: até que enfim você chegou. E eu, sem entender nada, me aproximei do rapaz e a gente começou a conversar. Daí pra frente eu não lembro de mais nada. Não consigo lembrar uma vírgula do que a gente falou. Porém, eu lembro muito do rosto dele. Muito. E pasmem, gente. Meses se passaram depois disso. E aí o meu marido... A gente fazia caminhada, né? Até então, eu tava no meu processo de emagrecimento, então eu fazia caminhada. E aí meu marido falou assim: ei, caminhada é bom, mas vamos começar a malhar?
E aí a gente foi procurar uma academia. A gente foi procurar uma academia mais próxima de casa. E aí a gente achou essa academia, a gente fez a matrícula. Quando a gente entrou na academia para fazer o exercício, eu vi o rapaz do chafariz na esteira. Gente, vocês não têm ideia. As minhas pernas bambearam na mesma hora. Eu puxei o meu marido, falei pra ele, o rapaz do chafariz, Só que o Gilmar, ele é assim, ele não acredita muito nas paradinhas que acontecem comigo. Quer dizer, hoje ele tá mais crente porque ele já teve provas, né? Mas até então, ele não dava muita importância pras coisas que eu falava. E ele cagou pra mim nesse dia, ele foi lá fazer os exercícios dele, que ele tava muito empolgado por estar começando na academia. E eu não conseguia mais fazer mais nada. Eu fiquei totalmente em choque, porque eu olhei pro cara, eu falei, meu Deus do céu, o cara do chafariz. E eu fiquei, meu Deus, como é que isso é possível? E aí, eu já fiquei toda desconcertada, não consegui fazer exercício. Eu esperei o Gilmar, e aí tentei puxar assunto com o Gilmar sobre isso, o Gilmar também cagou pra mim. E tá. Quando demora alguns dias, esse rapaz me acha no Instagram. E ele me adiciona no Instagram, eu vou e sigo de volta. Só que até então a gente nunca trocou uma palavra. Ele tava sempre olhando os meus stories, mas nunca tinha falado comigo. Aí meses se passaram, meu marido deu a doida de querer vir para Portugal. E a gente começou a se mexer para poder, né, se organizar para vir. A princípio, nós íamos para Braga, que é onde a prima do meu marido mora, e tava tudo certo pra gente ir para Braga. Porém, meu marido ia trabalhar com ela no salão que ela tem. No meio do caminho surgiu uma oportunidade de emprego pro meu marido, uma coisa mais certa. E aí ela falou pro Gilmar, mas não é aqui em Braga, você vai ter que ir pra Viana do Castelo. Gente, eu e meu marido, a gente ficou assim, ai meu Deus, mas a gente tava se organizando pra ir pra Braga, né? Já mudou assim. Aí a gente foi pesquisar sobre a cidade. Nisso a gente foi pesquisar sobre a cidade, a gente foi ver alguns vídeos do YouTube falando da cidade e tudo. Lá está o bendito chafariz. Eu fiquei em choque quando eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, o lugar que eu fui. Aí, tá, meses se passaram, a gente chegou aqui em Portugal. Quando chegamos em Viana do Castelo, alguns dias depois, o cara que lá do chafariz, da academia, que nunca falou comigo nem nada, ele postou uma foto. E aí, quando eu vi, o bonito tá em Portugal também. Gente do céu, eu falei, não é possível. Não é possível. Aí eu não aguentei, eu fui puxar assunto com ele. Eu falei, como assim? Tá me seguindo, né, menino? E aí, gente, depois a gente começou a conversar e tudo. Quando a gente começou a ter uma certa intimidade, eu fui e contei pra ele, né? Porque até então eu não queria pagar de louca. E aí, esse bonito vai e me fala, quando eu te vi na academia, a minha alma te reconheceu e eu não sei te explicar por quê. Por isso que eu comecei a te seguir. E aí, gente, hoje nós somos muito amigos, assim, sabe? E parece que a gente se conhece há muito tempo. Cara, é umas coisas surreal. Depois eu volto e conto mais algumas experiências pra vocês. E quem vivenciou ou vivencia coisas assim, comenta aqui embaixo pra eu não me sentir sozinha. E compartilha com a gente também a tua experiência, vai ser bacana.